Então, lembrando dos combinados de atividade, vamos ouvir direitinho a explicação. Qualquer dúvida, manda mensagem para a tia Adriana no WhatsApp, que ela está respondendo no privado. Essa atividade são 60 minutos, ou seja, 1 hora para vocês estarem fazendo, tá? Então, não se preocupe. Tia, que horas são? Tia, a gente volta agora? Tia, já está na hora? Eu aviso, tá bom, gente? Então, vamos pegando o livro aí na página 64, livro 3, na página 64, que a tia vai estar explicando para vocês. Vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês o livro. Deixa eu pegar aqui, que ele está na página errada. Então, vai tudo começar aqui na página 64. Pega teu livrinho e preste atenção aqui, ó. Gustavo comprou um podômetro, aparelho que conta a quantidade de passos dados em uma caminhada. Após uma caminhada, o aparelho registrou 4.000 passos. Supondo que cada passo corresponda a 50 centímetros, você vai estar respondendo. Quantos metros Gustavo caminhou? Oi, Claudete! E letra B, a quantos quilômetros essa distância corresponde? Então, você vai estar fazendo o que aí? Ele registrou 4.000 passos, não foi? Onde cada passo vamos estar supondo aí que ele corresponde a 50 centímetros. Então, você vai pegar esses 4.000 passos com esses 50 centímetros e você vai fazer primeiramente aí o quê? Uma multiplicação, para você poder saber aí quantos passos, mais ou menos, aí Gustavo caminhou. Lembrando aí que os centímetros, eles vão estar aí sendo convertidos, tá, gente? Então, se eu tenho aí 200.000 centímetros, ele quer dizer o quê? Que são quantos metros aí? 200.000 centímetros, tá? E quantos quilômetros essa distância corresponde? Quando eu tenho 2.000 metros, por exemplo, lembrando que 1.000 metros corresponde a 1 quilômetro. Então, se eu tenho 2.000 metros, então eu tenho 2 quilômetros, 3.000 metros, 3 quilômetros, e assim sucessivamente. Certinho? No número 2, você vai ligar as medidas correspondentes. Então, 2.000 metros corresponde a 20 centímetros, 2 metros, 2 centímetros ou 2 quilômetros. Nós temos 20 milímetros, quanto é que ele vai dar correspondendo aqui. 200 centímetros, a quanto é que ele corresponde, e 200 milímetros, quanto é que ele corresponde aqui. Se são 20 centímetros, 2 metros, 2 centímetros ou 2 quilômetros. Em seguida, no número 3, você vai completar, em cada caso, com a unidade de medida de comprimento adequada. Milímetro, metro, centímetro ou quilômetro. O alfinete tem quantos de comprimento? Ele tem 32 milímetros, metros, centímetros ou quilômetros. A cidade que minha prima fica, a cidade que mora minha prima fica a 40, o quê? Quilômetros, 40 centímetros, 40 metros e assim por diante, de distância da minha cidade. O pé de Fátima tem 23 milímetros, 23 metros, 23 centímetros ou 23 quilômetros de comprimento. A árvore tem 3 milímetros, metros, centímetros ou quilômetros de altura. No número 4, você vai considerar que 7 palitos foram enfileirados conforme a figura abaixo. Sabendo que cada palito mede 5 centímetros de comprimento, quantos milímetros de comprimento a fileira de palito tem ao todo? Então, cada palito tem 5 centímetros, então você colocando 7 palitos, cada um com 5 centímetros, ele vai dar quantos milímetros aí? Na página 65, foi demais. Nestas figuras, as medidas dos lados são iguais.
Então, você vai calcular o perímetro de cada figura. Lembra qual é o perímetro, né, gente? Essa parte aqui, ó, cada partezinha aqui, esse lado aqui, tá bom? Então, você vai estar calculando. Então, nós temos aqui o perímetro desse triângulo, vai ser super, hiper, ultra, mega fácil. Como também dessa estrela vai ser super, hiper, ultra, mega fácil. Então, você vai calcular, aqui você vai ver, ó, 1 centímetro, então você vai estar calculando cada perímetro desse aqui, tá? Facinho. Conta quanto tem e você vai estar colocando aqui o resultado. No número 6, você vai calcular o perímetro da figura abaixo. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 perímetros, onde cada um está com uma medida diferente. Então, você vai fazer esse cálculo. Você vai dizer aqui quanto perímetro tem de metro ou quanto tem de centímetro. Lembrando, aqui nós temos 20, 18 e nós temos aqui, ó, 400 centímetros, 2.800 centímetros. Então, você vai ter que fazer esse cálculo bem direitinho, tá? Você vai estar transformando aí as unidades do metro. Então, preste bastante atenção para você poder estar respondendo. No número 7, os campos de futebol dos estádios das equipes Sabiá e Canários são retangulares. Qual é a medida do contorno desses campos? Campo de futebol Sabiá, o comprimento em metros são 108 e a largura em metros são 72. Do Canário são 110 o comprimento em metro e a largura 74. A medida do contorno do campo do Sabiá é de metros e a do Canário é em metros. Lembrando, eles são, ó, são 4 ladinhos e você vai estar medindo. Você vai estar calculando aí. Na página 66, você está tendo aqui a ideia de área. Mateus está colocando ladrilhos no piso de sua cozinha. Quantos ladrilhos cabem no piso na cozinha de Mateus? Perceba, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desse lado, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quantos ladrilhos vão caber ao todo nessa área, no piso? E dizemos que a área do piso ele corresponde a quantos ladrilhos vão ter aqui? Aí você vai estar colocando a resposta aqui. Cada ladrilho foi considerado uma medida, uma unidade de medida da superfície. A área é a medida que de uma superfície pode ser obtida verificando quantas unidades de área cabem dentro dela. Em seguida, você vai estar medindo aqui a área de cada figura. Então, você vai estar observando quantas unidades tem dentro de cada figura. Então, a medida dessa aqui da letra A é só um quadrinho. Então, você vai contar e vai dizer qual é a área. Já na letra B, a medida dele, a unidade de medida, são 2, tá? Então, você vai estar contando aqui de 2 em 2 para saber qual é a área. E na letra C, do mesmo jeito. Só que da letra C agora são com 3 quadrinhos por unidade. A unidade de medida são 3. Então, você vai estar contando quantas tem e colocando aqui a resposta. No caso da letra C, não é cada quadrinho não, tá, gente? São 3 quadrinhos para a unidade de medida. Diferente da letra A e diferente da letra B. Mas é super fácil se você prestar atenção aqui na unidade de medida. Certo? Super, hiper, ultra, mega fácil. Na página 67, para a gente estar finalizando, ela tem o seguinte. Observe o esquema da fachada da casa ao lado e responda as questões. A fachada não é o telhado, tá, gente? A área da parede verde da fachada da casa corresponde a quantos quadradinhos da fachada? Não é janela nem porta, então preste bastante atenção, que você vai estar respondendo. Em seguida, você vai dizer qual é a área da porta e qual é a área da janela. Lembrando que cada área aqui, ela corresponde a um quadrinho. A área da porta e da janela juntas é maior ou menor do que a área restante da parede. Então, você vai ver quanto é o da parede e depois você vai ver quanto é que dá o da porta e da janela para ver se elas dão aí mais ou menos. Na terceira questão,
Regina quer fazer 40 convites de aniversário retangulares, como mostra o desenho ao lado. Quantos convites ela pode fazer com cada folha? Então, você vai pegar aqui a sua régua, vai estar utilizando aí sua régua, para você estar fazendo essa medida, observando aqui pela folha e a medida do convite. E vai dizer quantos convites ela pode estar fazendo em uma folha que mede 30 por 16. De quantas folhas ela precisará para fazer os 40 convites? Então, você vai observar, vai ver quanto é que cabe em cada folha e, em seguida, você vai fazer aí o seu cálculo para saber 40 convites, quantas folhas ela irá precisar. Número 4, vai marcar com um X a resposta certa. Oswaldo está fazendo diversas reformas em seu sítio. Em qual dessas situações ele não precisará saber a área que corresponde à parte que será formada? A situação que ele não precisará saber é colocar cerca em torno da plantação de laranja, colocar lajotas no piso da lavanderia ou pintar as paredes da casa. Qual dessas 3 questões aqui que ele não precisa, dessas situações, que ele não vai precisar saber a área? E no número 5, nós temos uma malha quadriculada e você vai desenhar e pintar 3 figuras diferentes, cuja área corresponde a 8 quadradinhos. Então, você vai estar pegando e vai estar fazendo aqui, você pode estar fazendo até 3 ou mais, dependendo aí da sua imaginação, 3 áreas diferentes. Mas como ele está pedindo 3, você só vai fazer 3 áreas diferentes. Então, você pode estar fazendo assim, você pode estar fazendo assim, você pode estar... Enfim, solta aí sua imaginação. Só pode ter 8 quadradinhos e só podem ser 3. Certo? Preste bastante atenção para poder você ver aí como é que você vai estar fazendo na sua malha quadriculada. Beleza? São 9h13, 9h10, vamos dizer. 10h10 a gente está voltando com a correção da atividade. Deixa eu ver, são 60 minutos mesmo. Isso, 60 minutinhos para estar realizando a atividade. Boa sorte, qualquer coisa, manda a pergunta para mim no WhatsApp. Beleza? Cheiro! E para a correção da atividade, pega aí o livrinho. Na página 64, onde nós vamos estar aqui, ó, reforçando o que a gente já aprendeu. Então, Gustavo comprou um podômetro, aparelho que conta a quantidade de passos dados em uma caminhada. Após uma caminhada, o aparelho registrou 4.000 passos. Supondo que cada passo corresponda a 50 centímetros, responda. Quantos metros Gustavo caminhou? Então, você iria fazer o quê? Pegar, primeiramente, na letra A, 4.000 vezes 50, e iria multiplicar, que dá 2.000 centímetros. E 2.000 centímetros, ele é igual a 2.000 vezes 100 centímetros, que dá 2.000 metros, tá? Então, o que seria feito, o que você poderia estar fazendo aqui também, ficaria difícil para vocês. Então, ó, cada passo são 50 centímetros. Então, se são 50 centímetros cada passo e ele deu 50 passos, então 50 centímetros é o quê? A metade de 100, e 100 centímetros aí, nós sabemos que tem 1 metro, né? Então, aqui ele tem a metade de 1 metro. Então, aqui você poderia já estar supondo que aqui ele teria a metade. Se temos 4.000 passos, ele tem aqui 200.000 centímetros ou 2.000 metros. Ou seja, ele caminhou 2.000 metros. Na letra B, quantos quilômetros essa distância corresponde? Nós sabemos que 1 metro ele corresponde a 1 quilômetro. Então, 2.000 metros, que 1.000 metros corresponde a 1 quilômetro. Então, 2.000 metros corresponde a 2 quilômetros. No número 2, você estaria ligando as medidas correspondentes.
Então, 2.000 metros corresponde a 2 quilômetros. 20 milímetros, ele corresponde a 2 centímetros. 200 centímetros, ele corresponde a 2 metros. E 200 milímetros, ele corresponde a 20 centímetros, tá? Seguindo, aí você iria completar em cada caso com a quantidade de medidas de comprimento adequada, milímetro, metro, centímetro ou quilômetro. Um alfinete, ele tem 32 o quê, gente? Será que ele tem 22 metros, 22 centímetros? Não, ele tem 32 milímetros, ele é pequenininho. Então, se ele fosse 32 centímetros, ele seria maior do que essa régua, de 30 centímetros, né? Então, ele tem o quê? Ele tem 32 milímetros. A cidade que minha prima mora fica a 40 quilômetros, a 40 metros, era bem perto, não era outra cidade, era ali no outro lado da rua, praticamente, né? Então, nós temos 40 quilômetros de distância. O pé de Fátima, ele não tem como ter 32 metros, 32 milímetros, tá? Então, 32 milímetros, gente, ele é super, hiper, ultra, mega pequeno. Então, ele era bem menor do que essa régua. Então, o pé de Fátima, ele tem 23 centímetros. Seja, esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui. Daqui para cá. E a árvore, ela tem 3 metros. Não tem como ela ter milímetros, centímetros ou quilômetros. Imagina, 3 quilômetros de árvore. É grandona, né? Em seguida, no número 4, você iria considerar 7 palitos que foram enfileirados. Aqui nós só temos 3 e um pouquinho, porque não coube. Então, você iria fazer o quê? Você pegaria e desenharia mais 4 palitos. Você poderia estar desenhando? Onde você iria ver que cada um tinha 5 centímetros. Então, 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Ou seja, ele teria 5 vezes 7. 5 vezes 7 dá 35. Só que aqui nós estamos falando em centímetro, então ele tem 350 milímetros aqui, né? Ou seja, 35 centímetros. Ou você colocaria 350 milímetros ou 35 centímetros, certo? Em seguida, nós vamos para a próxima página, a página 65. Quando ele não vai de menos, vai de mais. Nessa figura, as medidas dos lados são iguais, então você iria calcular o perímetro de cada figura. Nós tivemos aqui, na página 63, o número 2, uma atividade bem parecida, só que ela aqui, ela está com os quadradinhos, né, na figura. E nessa aqui, nós temos outras figuras, outras formas aqui, para a gente estar fazendo. Então, nessa figura, cada lado aqui tem 3 centímetros. Então, 3 mais 3, 6 mais 3, 9. Então, o perímetro dessa imagem, dessa figura, são de 9 centímetros. Na letra B, nós temos essa estrela, onde cada um desse lado aqui tem 1 centímetro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a área aqui são de 12 centímetros. No número 6, você iria calcular o perímetro da figura. Então, vamos aqui aos exemplos de cálculo para você estar transformando todas essas unidades para metros. Então, 400 centímetros é o mesmo que 4 metros. E 2.800 centímetros são 2 metros mais 800 centímetros. Então, vamos estar aqui, ó, 2 metros e 800 centímetros é o mesmo que 2.800 centímetros é o mesmo que 28 metros, desculpa aí, gente. 400 centímetros, nós temos 4 metros. E o perímetro, 28 mais 4 mais 20 mais 18, ele vai dar 70. Ou 70 metros ou 7.000 centímetros.
28 centímetros dá... 2.800 centímetros, ele dá 28 metros. 400 centímetros, ele dá 4 metros. Então, primeiro você iria transformar esses centímetros em metro, para poder você estar somando com o 20 e com o 18. Na questão 7, os campos de futebol dos estádios das equipes Sabiá e Canário são retangulares. Qual a medida do contorno desses campos? Então, você iria calcular 108 metros mais 108 metros, mais 72 mais 72, do campo Sabiá. Se ele é um campo retangular, todos os dois são retangulares. Aqui eu tenho 108. E aqui também eu terei 108. Então, eu vou somar esses dois para depois pegar mais esse aqui, ó, 72 mais 72. Do mesmo jeito, eu iria fazer com o do canário, certo? Então, se ele é retangular, você vai somar estas áreas aqui. Mas aqui só tem um 108. Sim, mas o outro lado também não é 108? Então, é isso que você tem que prestar bastante atenção. Você vai ter que somar essa parte com essa, depois essa com essa. Então, o contorno do campo de futebol do Sabiá são 360 metros e do canário é de 368 metros. Na página 66, nós temos aqui, ó, que Matheus está colocando ladrilhos no piso da cozinha. E nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ou você faria 3 vezes 5, ou você iria completar aqui para saber quanto era que ele iria colocar de ladrilho. Então, quando a gente faz esse 3 vezes 5, ou você completar aqui, ele daria 30 ladrilhos. Então, a área do piso é de 30 ladrilhos. No número 1, gente, tinha que ter bastante atenção aqui. Que na letra A, a unidade de medida é só um quadrinho, só uma figurinha dessa aqui. Na letra B, você iria contar 2 como 1, e na letra C, 3 como 1, para uma. Então, nessa área aqui da letra A, nós temos 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, de acordo com a unidade de medida. A unidade de medida da letra B são 2 para 1. Então, ó, 1, deixa eu anotar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4. E da letra C são 3 unidades aqui de medida, são 3 quadrinhos para uma unidade de medida. Então, nós temos 1, 2, 3. Certo? Na página 67, nós temos o seguinte. Deixa eu aumentar aqui. Você iria observar o esquema da fachada e iria contar quantos quadrinhos correspondem à fachada da casa. Então, você iria contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até que você contar. Não iria contar a área da janela nem da porta, que no caso dão 25 quadrinhos desse aqui nessa fachada. A área da porta nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E da janela nós temos 4. Então, a área corresponde a quantos quadrinhos aqui? Então, se fosse a área correspondente a 2 quadrinhos, aqui teria 1, 2, 3. Se fosse de 3, nós teríamos 2, tá? Mas, no caso, ele está pedindo aí só de 1. A área da porta e da janela juntas é maior ou menor do que a área do restante da parede? Menor, porque aqui nós só temos 10, enquanto da fachada todinha são 25. Na terceira questão, a questão dos convites, preste atenção, ó. Esse convite, ele tem 15 por 8, né? E a folha são 30 por 16. Então, se eu tenho 15 aqui, 15 é a metade de 30, então eu diretamente já posso, ó, dividir ao meio. E eu tenho 8 centímetros.
8 centímetros é a metade de 16. Então, aqui eu tenho já a outra metade. Então, aqui também ela vai ser a outra. Então, quantos convites cabem? Não, esse desenho tão lindo, tá, gente? Vou fazer um desenho mais bonito aqui para você ver se eu faço mais ou menos. Mais ou menos. Então, olha, Alisson. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos 4 convites em uma folha só, tá? Então, nós temos 4 convites em uma folha. Então, quantos convites pode ser feito em cada folha? 4 convites. E se eu preciso de 40, então, se eu tenho 40 dividido por 4, serão 10, certo? Então, precisarei de 10 folhas para estar fazendo os 40 convites. Em seguida, nós temos aqui o número 4, você iria marcar com X a resposta certa. Em qual dessas situações, Oswaldo não precisará saber a área correspondente à parte que será reformada? Então, se ele vai colocar cerca em torno da plantação do laranja, ele não precisa saber aí a área correspondente, que ele não vai reformar, né? Agora, colocar lajota no piso da lavanderia, ele precisa saber qual é a área, e se for para pintar as paredes da casa, também ele teria que saber qual era a área. E no número 5, na malha quadriculada, você estaria desenhando 3 figuras diferentes. Gente, 3 figuras diferentes correspondentes a 8 quadrados desses. Quando tiver dúvida, manda a pergunta para mim que eu estou respondendo. Como algumas pessoas mandaram, eu fui ajudando, dizendo como é que poderia fazer. Tanto que na página anterior, nós temos já uma figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, a letra A da página 66 da primeira questão, ela já teria como base para você estar fazendo aí a letra B também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, teria como você já estar respondendo essa quinta questão, tá? Então, aí é só um pouquinho de atenção. Então, tanto a letra A como a letra B do primeiro da página 66, você também poderia estar fazendo ele aqui, como você poderia também estar fazendo esses outros exemplos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não era fazer um desenho na malha quadriculada. Então, figuras, pinte 3 figuras, não é desenho, figuras. Então, tem que prestar bastante atenção no que está sendo pedido. Se tiver dúvida, manda a pergunta para mim, certo? Então, esses aqui são alguns exemplos, como também a letra A e a letra B da primeira questão da página 66. Certo, amores? Então, agora,